Recebi aqui uma pergunta. Fui me candidatar numa vaga do LinkedIn e daí tava lá. Muita gente já tinha aplicado para essa vaga. Lilian, o RH lê esses perfis? Bom, já começo aqui falando que não. O RH não lê todos esses perfis. E nem seria possível humanamente, porque muitas vezes esse profissional de RH ele também está dedicado a outras vagas, a outros processos, ou seja, tem vagas que você tem ali 2.000, 3.000 candidaturas. Então vamos entender um pouquinho como funciona o processo antes de simples e puramente colocar a culpa no pobre do RH. Vamos falar sobre isso, né? Como que funciona o processo de candidatura? Hoje eu estou utilizando plataformas, que pode ser as plataformas, né, sobre recrutamento e seleção ou o próprio LinkedIn. Quando você faz ali o cadastro da vaga como recrutador, você já define critérios de pré-seleção que a própria ferramenta vai fazer essa automação e esse filtro para você. Então, por exemplo, competências mínimas, tempo na posição, experiência em outras empresas, enfim, são vários os critérios que são utilizados. Por isso que tem um ponto aqui muito importante. Muito desse grande volume que acontece ali nesse processo seletivo, ele já não tem essa aderência básica. Tudo bem, tem um monte de gente procurando emprego, uma galera que tá até desesperada porque faz tempo aí que tá nessa busca e não consegue nada. E daí eles veem ali uma vaga que tem alguma coisa às vezes em comum ou que ele gostaria de trabalhar e ele aplica. Só que ele já não passa nesse primeiro filtro, mas ele faz esse grande volume dentro desse processo. Vou trazer um exemplo aqui para vocês muito simples. A gente abriu uma vaga que tinha que ser uma vaga de analista, então até para a gente entender, uma vaga iniciante, auxiliar, estágio, aprendiz, beleza, não precisa ter experiência, alguns conhecimentos vamos ensinar. Outras vagas não, a empresa precisa que a pessoa chegue jogando, chegue rodando. Então o nosso caso era uma vaga de analista, a pessoa precisa ter experiência e conhecimento para tocar seus processos. Beleza? Abrimos essa vaga, recebemos 80 candidaturas em menos de 10 horas. Primeiro filtro feito, quantas pessoas ficaram das 80 candidaturas para o primeiro filtro? 27 pessoas que atendiam os requisitos, ou seja, todas as outras 53 pessoas estavam arriscando. Agora imagina se não tem esse filtro inicial, o RH tem que ler um por um para dizer que não se adequa. Então a tecnologia está aí para facilitar também a vida do RH. E daí se você tem os critérios, né, definidos, teu trabalho de casa de quem busca emprego, isso daí deveria estar preenchido lá no seu perfil, tá? Essa é uma dica que eu dou para todo mundo em recolocação. Preenche as competências, preenche as experiências, deixa tudo detalhadinho, porque assim você vai passar nesse primeiro filtro se você tem a competência e a experiência exigida. Bom, feito isso, daí o RH vai para outro filtro, né? Que é isso também que eu faço. Então, daqueles meus 27, o que eu fiz? Quais são os nossos próximos critérios para escolher? Daí vamos dizer que eu tenho lá 5, 6 competências necessárias. Quais dessas são fundamentais? Aquelas que eu não posso abrir mão, que a pessoa tem que chegar sabendo mesmo. Então vamos dizer que dessas 6 eu tenha 3. Que são muito importantes. O que a gente faz? Na própria ferramenta, a gente vai lá filtrar. Eu vou pegar as pessoas que têm essas competências específicas. Vou colocar como aprovadas na primeira fase. As demais eu vou deixar como talvez para uma segunda fase, onde eu ainda nem vou dar devolutiva. Lembrando, aquelas pessoas que já foram descartadas do processo pelo seu perfil, elas já recebem uma mensagem automática da plataforma. Agora, um monte de gente cobra também essa devolutiva do RH. Vocês acham que seria possível responder um por um? Não, é simples e puramente. O seu perfil não é aderente. Tenta a próxima vaga. Bom, daí feito esse filtro, chegamos no finalzinho, então dessas 80 vagas a gente ficou com 12 candidatos. Daí desses 12 candidatos, onde a gente vai aplicar testes, cases, marcar entrevista e assim seguir com o processo seletivo. Daí desses a gente faz um comparativo, chegamos lá em 2 ou 3, que daí a gente vai para mais uma entrevista, para então chegar no final do processo seletivo. O que eu quero que vocês entendam é não só o fluxo, mas que o RH, para trabalhar com esse processo seletivo, tem trabalho pra caramba. Agora imagina ter 10, 12, 15 vagas abertas, trabalhando esse processo todo e recebendo 2.000 currículos. Ah, é o trabalho dele. Sim, assim como ser atendente de uma loja, de um comércio, é o trabalho dele. E por causa disso a gente tem que falar mal da pessoa ou destratá-la quando a gente vai no estabelecimento? Claro que não. A gente tem que respeitar, porque muitas vezes a pessoa tá ali realmente nesse esforço
fazendo o seu melhor possível dentro das condições de trabalho que ela tem.